Como os irmãos já sabem, nós estamos expondo a carta de 1 Timóteo. Mas hoje, como é a ceia do Senhor, eu vos trago uma palavra diferenciada que diz respeito a justamente isso: a morte do Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor, o modo pelo qual Ele operou nova vida em nós. Então, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo de número 3, a partir do verso de número 23. Romanos 3, a partir do verso de número 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vamos lá. Querido Deus, rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito o Senhor possa preparar o nosso coração para receber a Tua palavra. Ó Deus, seja o Senhor a derramar da sabedoria do alto sobre nós e fazer, Deus, com que venhamos a compreender a Tua palavra e rendermos totalmente, Senhor, a Tua verdade e levantarmos as mãos ao alto em gratidão ao Senhor, porque os nossos olhos foram iluminados por Ti. Pai Santo, que o Senhor possa abençoar cada alma presente neste lugar com a revelação da Tua verdade aos seus corações. Quanto a mim, Senhor, concede-me, Senhor Deus da glória, a sabedoria do alto, que pelo Teu Espírito, Senhor, possa eu ser usado como instrumento para glorificar o Teu santo nome e edificar a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Uma das verdades bem cruciais que nós precisamos entender bem profundamente é essa questão de ser pecador. E também do que Jesus fez para abençoar a minha vida e a sua. Abençoar a minha vida e a sua. Então, quando nós lemos esses versos, a primeira coisa que nós evidenciamos é que a palavra de Deus revela para nós, através do apóstolo Paulo, nesses 3 primeiros capítulos iniciais da carta aos Romanos, é que ele quer dizer que todo mundo é pecador. Todos nós, tá bom? Todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo. Como se deu isso? E o que isso significa de verdade para conosco? Bem, como se deu através de Adão, porque ele era o nosso representante, é o representante da raça. E Deus, Ele criou os céus e a terra, criou e fez toda a criação, também criou um jardim lá no Éden, colocou Adão para estar lá dentro. No meio desse jardim colocou uma árvore que tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu uma lei a ele, a única lei que ele não poderia desobedecer. E o Senhor disse a ele que ele não poderia comer do fruto daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, daquele dia em diante ele morreria. E então nós já sabemos o que aconteceu. A serpente, a astuta serpente, veio conversar com Eva e instruiu a Eva a comer do fruto. Ele enganou Eva, porque isso é próprio dele mesmo. E Eva pegou do fruto e comeu, e depois deu fruto a Adão, e Adão também comeu. E a Bíblia diz que no mesmo instante que eles comeram, que Adão comeu esse fruto, os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que estavam despidos, sem roupas, e se envergonhavam em relação a isso. E tentaram colocar algumas folhas e plantas para cobrir a sua nudez.
E a Bíblia diz também que Deus vinha ter com Adão na viração do dia. Isso quer dizer que a cada dia, final de tarde, Deus vinha estar no jardim com Adão e ter comunhão, se relacionar com Adão, conversar com Adão, a sua imagem e semelhança. Quando o Senhor veio e aí perguntou onde Adão estava, Adão se escondeu, porque teve medo e percebeu também que estava sem Deus. Neste momento, tá bom? Adão recebeu o jugo de Deus por ter quebrado o mandamento do Senhor. Parece uma coisa bem simples, mas na verdade o que aconteceu foi uma rebelião em que o homem decidiu não ter Deus como seu Senhor. Ele decidiu obedecer a serpente e a vontade do seu próprio coração. Então o homem morreu. A Bíblia diz que por esta desobediência, em Romanos capítulo 5, entrou o pecado e a morte no mundo. E esse pecado que entrou em nós, entrou em Adão e foi transferido para nós. Esta herança que é dada a nós, ela está presente na nossa natureza, no coração. Por isso que Jesus diz que no coração procede os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, e toda coisa impura procede do coração do homem, e dentro dele. E quando a Bíblia fala do coração, ele fala da essência do homem, que nós chamamos também de natureza do homem, daquilo que forma o ser humano no seu ser. Isso está impregnado em nós, e não será retirado somente na glorificação. Isso será retirado de nós. Essa questão de termos recebido isso nos inclina, ou inclina a nossa carne a fazer a vontade dos pensamentos e do nosso próprio coração. E também faz com que a gente seja dominado pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo, os demônios, e todo esse sistema que existe no mundo. Nenhum aqui está livre disso. Todos aqui foram assim antes de conhecer a Cristo. E se ainda não conhece, é assim nos dias de hoje também. Continua do mesmo jeito, inclinado a fazer apenas a vontade do coração, dos seus próprios pensamentos e da vontade do inimigo que governa sobre esse sistema chamado mundo. Todo ser humano é assim. E quando isso aconteceu, então houve um rompimento da comunhão com Deus. O Senhor se afastou de nós. Ficamos destituídos e carecemos dessa glória. E quando a gente ficou assim, a gente ficou desorientado. Jesus fala que nós somos, quando ele viu todo mundo perdido assim, ele disse que era como ovelha sem pastor. Nós não temos direção, e sem Deus nós não sabemos o que fazer da nossa vida. Ora nós buscamos uma coisa, ora buscamos outra. Ora tentamos buscar alegria em algo, ora não dá certo, vamos buscar em outra coisa. A gente nunca tem um propósito definido e segue esse propósito definido porque a gente é inconstante. A nossa natureza foi abalada de tal maneira, tá bom, que nós não conseguimos nos satisfazer com nada, até porque Deus planejou que nós só seríamos plenamente satisfeitos nele. E sem ele isso não acontece, nem acontecerá em nenhum ser humano na face da terra. É por isso que a gente contempla as maldades que existem dentro de nós, e se não fosse a graça de Deus refreando o mal no mundo, e também a obra do Senhor Jesus Cristo, nós íamos ver uma humanidade totalmente aniquilada no pecado, na imoralidade e no crescimento da iniquidade. Esta manhã eu dei um testemunho engraçado, e ao mesmo tempo contemplando isso que existe em nós, esse mal que nos separa do Senhor. Este mal, ele é tão prejudicial, ele é conhecido como pecado, que ele é contra Deus, e nós, por natureza, nos tornamos inimigos de Deus, por causa do pecado. Muitos de forma ativa, como são aqueles que ficam denegrindo o nome de Deus, aqueles que menosprezam a palavra de Deus, tá bom? E outros de forma passiva. Os de forma passiva são aqueles que assim têm entendimento de Deus, mas não vivem segundo Deus. Creem que pode ter comunhão com Deus, mas não vivem aquilo que realmente é conhecido como a vontade de Deus na sua vida. Então eles criam para si deuses segundo o seu próprio coração,
e seguem a doutrina desse Deus que eles criaram, porque necessitamos de um Deus, todos nós precisamos e carecemos da glória desse Deus, e então resolvemos criar para nós alguma coisa que amenize isso. Por isso a formação de grandes religiões e de um mundo inteiro aí que procura adorar um Deus de pedra, de barro, ou um poder, uma força, uma gosma, ou criar em si mesmo Deus em si mesmo, como o pietismo, o ascetismo e outras coisas mais, tentando melhorar a própria vida através da prática da bondade, para ver se aperfeiçoa tanto que ele é sugado pelo universo. Algo dessa natureza, algo que não satisfaz além de nós e não dá paz ao homem, porque não é a verdade de Deus. Essa é a realidade para nós. E quando a Bíblia diz que a gente carece da glória de Deus, é porque a gente só é feliz, se satisfaz e tem vida quando nós contemplamos esse Deus como nosso Deus, como nosso Criador, como nosso Pai. Tá? E vocês, em nome de Jesus, precisam buscar isso, para que vocês se deleitem no Senhor e tenham a paz de Cristo, que excede todo entendimento no vosso coração. Louvado seja Deus. É preciso disso aí. Mas eu não quero me ater propriamente na questão da glória de Deus. Eu quero me ater na obra que Deus propôs em seu Filho para nos resgatar. Então, quando ele fala isso, que a gente era destituído, separado, ele agora faz algo que ele criou antes da fundação do mundo e que resolveu manifestar na história humana há 2000 e poucos anos atrás, enviando seu Filho em semelhança de carne humana, ser humano como eu e você, com pés, mãos que andam, se movimentam, com desejo de comer, tá bom? Com olhos como os nossos, talvez barba, acredito que ele tinha barba. Então, você judeu, alguma coisa assim, eu acredito que ele tinha um vigor na barba, etc. Mas não tinha olho azul, nem era loiro, não, tá bom? Também não era tão bonito, não, porque a Bíblia não descreve ele tão bonito assim, não. Ele disse que, quando a gente olhava para ele, tinha até medo de encarar. Ele era um homem experimentado, era filho de carpinteiro, ele pegava em madeira rústica, pesada, aqueles troncos que o povo arranca por aí, entendeu? Ele carregava com seu pai, e ele fazia cadeira, mesa, essas coisas, talhando a madeira, etc. Então era alguém que tinha a mão calejada, parecendo a mão de pedreiro. Você a pé, você sente caldo grosso, né? E etc. Mas ao mesmo tempo era alguém que tinha uma palavra penetrante, era alguém que tinha uma palavra suave, que ia lá no fundo da alma do coração e transformava o ser humano. Louvado seja Deus. Ele, quando abria a sua boca, revelava a glória de Deus, que ele era Deus, aos demais, e todo mundo ficava admirado com a sua doutrina, a ponto de constranger até aqueles que foram enviados para prendê-lo. Os soldados olharam para aquele homem, tem maldade nesse homem, só tem maldade nesse homem, tudo que ele fala toca o nosso coração, eu não tenho coragem de prender. E eles voltaram lá para os fariseus, vocês também querem ser discípulos dele, mas tem como fazer algo dessa natureza por causa da glória, que João diz que é: vimos a glória do unigênito Filho de Deus, Deus em carne manifestado ao mundo para salvar a nossa vida. Agora observe algo grandioso, tá bom? Ele diz que isso foi feito de forma gratuita, foi por sua graça. Ele operou isso por amor. O que ele está dizendo é que a gente era tão hostil que a gente não queria saber de Deus. O pecado faz isso com nós. E não se engane não, tá bom? Que ainda hoje é assim com os crentes. Tá? Você e eu, nós resistimos em muito a fazer a vontade de Deus plenamente. Porque Ele removeu a culpa, mas Ele não removeu a natureza pecaminosa. Ele removeu o domínio do pecado, mas Ele não tirou totalmente o pecado dentro de você. Na sua carne ainda habita essa natureza falha e pecaminosa, e que faz com que você resista a Deus. Paulo trata disso falando da nossa luta contra a carne e o espírito. E você sabe também que você mesmo você tem um testemunho disso. Porque você deveria ser mais crente, já que vai um bom tempo que você é crente, e você não é.
Você deveria orar mais e você não ora. Você deveria ler mais a Escritura e você não lê. Você deveria ser melhor em termos de bondade e outras coisas mais e você não é. Se você não é porque a natureza pecaminosa ainda habita em você e faz com que você não cresça em Cristo Jesus. Está aí a nossa luta. Nós temos que lutar. Paulo vai falar em Romanos 8 que a gente vai ter que mortificar as obras da nossa carne pelo Espírito, para que venhamos a viver de modo digno de Deus. Cada um tem que pensar sobre isso. Mas nós éramos totalmente destituídos, aversos a Deus. E nós percebemos a nossa resistência através dos exemplos que Deus dá aos judeus e todos aqueles que eram inimigos desse Cristo, que foi rejeitado por eles. Que apesar de tudo que fez, foi deixado de lado, como muita gente hoje faz também. Não crê e ainda zomba desse Cristo, que é a salvação de Deus para eles, como foi para nós. Outrora, eu vi alguns aqui, tá bom, dando seu testemunho, dizendo que nunca ia ser crente, que detestava o crente, que não pensaria jamais no igreja de crente. E hoje está dentro da igreja de crente, está sendo crente, crê em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e hoje é um instrumento na mão dele, para a glória dele, louvado seja Deus. Isso é prova da graça e do amor de Deus para conosco. Agora observe o seguinte: mediante a isso, há uma diferença do cristianismo para as demais religiões. Porque é ensinado nas demais religiões que o homem tem que oferecer alguma coisa a Deus para que Deus possa abençoar e ser propício a ele, para que Deus seja favorável a ele. No nosso caso, Deus, por sua livre e espontânea vontade, por seu amor, tá bom? Sendo nós ainda pecadores, nos amou. Sendo nós inimigos, resolveu realizar uma obra para reconciliar nós com Ele. Aleluia. Voluntariamente, graciosamente. Vocês entendem isso? Aí olha só, coisa tremenda. E eu meditando, consultando alguns comentários também descobri que assim, Deus, Ele propôs Cristo ir para a cruz para aplacar a sua ira contra nós, mesmo nós não estando nem aí para a ira dele. Deus resolveu por si mesmo, por seu amor, e é isso que João 3,16 diz: porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou antes da gente ter amado a Ele, antes da gente crer realmente nele. Ele amou, tá bom? A nós, mesmo vendo quem nós éramos, e Ele deu o seu Filho. Não fomos nós que damos algum sacrifício. Deus propôs em si mesmo, ofereceu o seu Filho para satisfazer a sua justiça e aplacar a sua ira contra nós pecadores. Ele fez tudo graciosamente, gratuitamente. Você e eu não tivemos participação nenhuma. Ele fez esta obra graciosa por amor a Ele mesmo, para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com Ele. Nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, não tínhamos condições nenhuma de voltarmos a ter comunhão com Deus, a ser reconciliado com Ele, e Ele resolveu realizar isso para que nós fôssemos o seu povo, por amor, gratuitamente, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele resolveu fazer isso. Mas escuta também outra coisa, que esta obra de Cristo, tá bom? Esta obra de Cristo, ela não retira a natureza pecaminosa de nós. Ela nos declara justos diante de Deus e imputa a justiça de Jesus Cristo a nós
para que o Senhor nos veja como justo diante dele e nos receba, mas não tirou a natureza pecaminosa de nós. E você e eu somos testemunhas disso. Nós sabemos que o mal ainda habita em nós. Quem aqui não tem um pensamento mau? Quem aqui não é preguiçoso? Quem aqui não acusou alguém? Ou quem aqui, no momento de raiva, não chamou uma palavra que não devia? Ou outras coisas mais, que comete todos os dias? Ou que sabe que tem que fazer o bem e não faz? Ou ainda, que fica fofocando a vida do outro e acusando os outros de muitas coisas, e etc. E tal. Ou quem aqui realmente não é negligente em buscar a face de Deus? Todos nós somos, irmãos. E não adianta a gente esconder, tá? Todo mundo aqui é assim. Então, a obra de Cristo não removeu a natureza, mas favoreceu a entrada do Espírito Santo em nós, para que pelo Espírito de Deus nós fôssemos santificados. Bendito seja Ele. Até isso, tá bom? Ele providenciou para nós. Ele nos concedeu do seu Espírito. E aí nós começamos a compreender o que foi dito lá em Ezequiel capítulo 36. O Senhor disse nele: eu vou aspergir água pura sobre vós para purificar vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Depois ele disse: eu também vou dar um espírito novo. Depois ele diz: eu também vou colocar dentro de vós meus mandamentos, estatutos e juízos, e vou fazer com que vocês observem. E mais, darei o meu espírito para que ele esteja em vós, convosco. E aí então, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu Deus. Glória a Deus. Nenhum daqui, tá? Sinta-se como um cristão que merece Deus ou o favor do Senhor. Agora, todos daqui podem sentir-se agraciados por Deus, porque Ele resolveu em si mesmo salvar a sua vida e fazer de você filho dele. Louvado seja Deus. Todos podem pensar dessa maneira, tá bom? Porque Deus assim fez, está escrito em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez isso gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo. E aí eu quero falar algumas coisas a respeito dessa obra de Cristo, que também é conhecida como expiação. Expiação. E a Escritura pelo menos fala em 4 coisas que retratam essa expiação. Eu vou começar de trás para frente. A primeira delas é a questão moral. Nós perdemos isso quando o pecado entrou. E somente pela graça de Deus é que o mundo não está pior moralmente. Mas ele está caminhando para o caos moral. Mas aí Deus aprove, por meio de Jesus Cristo, fazer algo grandioso. É uma provisão que é originada no amor de Deus e que é manifestada em nosso meio. É um exemplo do amor de Deus para fazer com que haja uma libertação desse desejo de fazer coisa errada. E nós encontramos vários textos que falam isso. Olha só. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Ele nos regenerou para uma nova vida em que nós devemos andar. Aí no capítulo 5, onde fala sobre aquela questão: marido, mais vossas esposas, mulheres, sejam submissos. Aí ele diz assim: como Cristo é o cabeça da igreja, e Ele deu a sua vida por ela, para apresentá-la santa, imaculada ou sem mal. Então, uma das representações da expiação é nos fazer ser levados a Deus, de forma que Deus transforme o nosso ser e nós sejamos seres que amam a moral, que amam a ética, que fazem o que é certo. Em outro texto ele diz que Ele nos comprou com o seu sangue para que nós somos irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração perversa. Ele fala sobre isso. Então, uma das representações da expiação é transformar cada um de nós em gente boa, em gente de caráter íntegro, em gente que ame a verdade e é honesto,
Tem gente que não mente, tem gente que não engana, tem gente que não é usurpador, tem gente que não tem proveito, tem gente que não é egoísta, tem gente que não é mentiroso, ladrão, corrupto e outras coisas mais. Tem gente que teme a Deus e anda na verdade. Isso, tá bom? É um dos aspectos da expiação. O segundo aspecto da expiação é a questão que nós tratamos como um comercial, o resgate. Ele fez isso para nos libertar da escravidão do pecado. Então ele pagou, tá bom? Ele pagou preço de sangue pela nossa libertação. Nenhum aqui tinha condição de ser liberto do domínio do pecado. Nenhum aqui tem condição de ser livre do pecado. Somente por meio do pagamento, tá, que Jesus Cristo fez da cruz do Calvário, derramando o seu sangue, é que eu e você podemos ser libertos da prisão e do domínio do pecado. E mais, há uma garantia para nós de que quando nós partirmos deste mundo para o outro, nós ficaremos isentos deste mal que aprendemos. Graças a Deus. Em João capítulo 3, tem um episódio lá em que Jesus está conversando com Nicodemos e também com os outros que estavam próximos a ele, em um monólogo. Ele diz assim: pelo modo que a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse não perecer tem a ver com presença do pecado e condenação. Vida eterna é ter uma vida com o Senhor, eternamente com Deus, livre de todo mal, livre do pecado e da morte. Aí olha só o que nós olhamos para essas duas figuras, uma que aponta e a outra que é eficaz, muito mais eficaz. Aqueles israelitas que lá em Números 21 foram picados por serpente, clamaram a Moisés para que Moisés clamasse a Deus, para que Deus não deixasse eles morrer. Aí então Moisés clama a Deus, Deus diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, põe numa haste, e todo aquele israelita que for mordido por uma serpente, quando olhar para essa serpente de bronze, ele será curado. Louvado seja o Senhor. Isso já é o indício da graça de Deus, porque não é a serpente que cura, mas a fé obediente dos irmãos na palavra de Deus fez com que eles fossem curados e o veneno da serpente não os matasse. Aqueles israelitas que foram picados por uma serpente apenas tiveram um prolongamento da sua vida natural. Mas aquele que olha para a cruz, aquele que põe a sua fé na obra de Cristo, aquele que crê no derramar do sangue do Cordeiro naquela cruz, e o poder que há nessa graça que a cruz proporciona para nós, tem o poder de nos dar uma vida nova e eterna, livre de todo mal e de todo pecado. Aquilo que fustiga a nossa alma, que às vezes é como espinho na nossa carne, porque com a mente a gente quer servir a Deus, mas nós encontramos em nós uma força, além do pecado, que nos impede de sermos melhor a cada dia, que nos atrai para estar distanciando de Deus. Ela vai chegar um dia a deixar de existir por causa da cruz, por causa da expiação, por causa que Ele nos comprou, aleluia, glória a Deus, e nos regenerou para uma viva esperança na glória. Bendito seja o Senhor por isso. Sabe, irmãos, é ficar livre de todo mal que habita em nós e sermos como Ele é, pois assim escreve a sua palavra. Isso, irmãos, é gracioso demais e deveria mudar a nossa vida para que todos os dias nós sejamos gratos a Deus e cantássemos louvores ao Senhor ao longo da manhã, como o próprio Cristo faz e dá exemplo para nós, como diz lá Marcos capítulo 1,
Verso 35. Tendo se levantado, alta madrugada, sozinho, retirou-se para um lugar deserto e ali orava a Deus. Cristo fez isso. E nós deveríamos seguir nos recolhendo. Assim que nos levantarmos, vamos nos retirar para estarmos a sós com Ele, sem perturbação. E se na sua casa isso não é possível, procura orar que pode. Se lá tem muita perturbação, se há um esposo que perturba e que persegue, se há os filhos incrédulos também que perseguem e outras coisas mais, e ficam até blasfemando o nosso Deus, então deixa todo mundo sair, fica sozinho com o Senhor, vai buscar esse Deus, vai agradecer a Ele por tão grande salvação que Ele operou na sua vida. Louvado seja Deus. Porque eles ainda com o véu posto nos olhos não conseguem ver nem entendem coisa alguma. Mas você que foi agraciado por Ele, que foi alvo da sua benevolência e que tem em si mesmo testemunho do Espírito que você é um filho de Deus, louve, agradeça, porque um dia tudo isso irá findar e nós estaremos com o Senhor. E essa questão de resgate nos faz lembrar também o preço pago pela libertação de um escravo. Nós éramos escravos do pecado. Jesus pagou o preço por nós e nos libertou. E agora nós somos livres. E essa questão de Cristo dizer que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então considerem-se livres do domínio do pecado. Vocês não estão mais debaixo disso por causa da cruz de Cristo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Um outro aspecto, tá bom, dessa expiação é o aspecto legal, que diz respeito ao ato de obediência à lei. Deus, Ele não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. De jeito nenhum. Ele é um Deus perdoador, misericordioso, bom, fiel, mas Ele não inocenta o culpado. A santidade dele não permite. A justiça dele exige que ele puna o pecado. E a Bíblia diz, também no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que foi que ele resolveu para não nos condenar à morte? O que foi que ele fez para resolver essa questão da sua justiça, da exigência da sua lei? Porque todo aquele que pecar será condenado. E como todos nós pecamos, então fomos todos decretados como condenados. Para que não fôssemos condenados, Deus resolveu a questão fazendo recair sobre Cristo o nosso pecado. Você já imaginou isso? Ele diz aqui em Romanos que Deus manifestou isso, tá bom? Por, na sua tolerância, ter deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Verso 25. E aí, ele teve em vista manifestar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, continue sendo justo, porque Deus não pode livrar o culpado, tá bom? Ele é justo, ele não pode livrar quem é culpado. Quem é culpado deve receber a punição por seu erro. Mas Deus precisa ser justo, então Deus não pode simplesmente assim amar você, perdoar você e não fazer nada com todas as coisas que você cometeu, que ofendeu a lei dele. Ele tinha que resolver isso aí. E como foi que ele resolveu? Ele transferiu todo o castigo que era para nós, por causa dos nossos pecados, para seu Filho. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus tinha
consciência disso. Aí isso entra um outro aspecto a respeito dessa expiação ou propiciação. Porque ele mesmo disse que ele veio a este mundo para isso. Ele veio a este mundo para beber o cálice que não era dele, era meu e seu. Ele veio receber o castigo que nos traz a paz. Pedro disse que ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, para que fôssemos feitos filhos de Deus, servos da justiça. O Senhor Deus fez recair sobre Jesus Cristo aquilo que era para ser para mim e para você. Agora, pense na questão de todo o pecado, de todo o ser humano, desde Adão até o último ser humano que vem a existir, ao qual Deus deseja salvar. Isso inclui nós aqui, isso inclui as demais igrejas que agora estão reunidas também, isso inclui a multidão de crentes atualmente sobre a terra, isso inclui aqueles que já morreram e que depositaram sua fé nele, isso inclui Davi, isso inclui Samuel, isso inclui todos os servos do Senhor de gerações passadas, desde o começo, Abraão e sua prole, Noé e outros, como também aqueles que ainda irão nascer e que ainda ouvirão este Evangelho e que crerão neste Evangelho, e os pecados todos deles foram depositados sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se eu soubesse contabilizar o tanto de pecado que eu já pequei, que eu ainda vou pecar, eu teria vergonha de mim mesmo, como todo mundo aqui deveria ter, porque Jesus Cristo recebeu o castigo sobre todos eles. Glória a Deus. Por isso que Pedro fala que esse sangue é precioso. Aleluia. É precioso. E somente ele, na qualidade de ser humano divino, poderia suportar a ira de Deus contra os nossos pecados. Quando Deus diz que não há um justo sequer sobre a terra, não existe nenhum. Não tinha um ser humano que pudesse ser esse objeto de propiciação, de expiação do pecado, e que pudesse dar a sua vida para salvar os demais. Tinha que vir do alto. E somente por meio de Jesus Cristo isso acontece. Imagine. Então, se você quiser ter realmente convicção de que seus pecados foram perdoados, você precisa olhar para Cristo e a obra dele a seu favor. E mais, você agradeça a Deus por isso todos os dias e faça ele perceber essa realidade, essa verdade no seu coração. Porque você não está aqui por sua própria força e boa vontade. E mais, tem alguns que nem queriam estar aqui hoje, vieram forçados, porque pai e mãe trouxe. Isso é uma vergonha diante de Deus, porque não consegue contemplar o amor do Senhor e a graça de Deus em salvar a sua alma. E outra coisa que essa expiação faz, essa questão sacrificial. Sacrifício é algo voluntário, é algo que se faz com complacência, com desígnio e sem nenhum interesse. E foi isso que Jesus Cristo fez. Bom, foi isso que Jesus Cristo fez. Ele deu-se. Ele veio e se entregou e morreu na cruz para salvar a minha vida e a sua. Também tem a ver com substituição, porque quem tinha que estar ali morrendo era nós, mas ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Aleluia. Nunca saberemos o que Cristo passou recebendo em si
a punição do pecado. Nunca. Nós só temos uma noção da angústia que ele experimentou, porque ele mesmo disse que a alma dele estava angustiada pelo cálice que ia beber. Mas ninguém aqui tem noção, tem perfeito entendimento do que Cristo recebeu em relação à ira de Deus sobre os nossos pecados, para que nós tivéssemos Deus conosco, paz com Deus, sermos reconciliados com Ele. Tá bom? Nenhum de nós sabe. Nós podemos pensar, conjecturar, mas não chegamos lá, porque nós não sentimos na pele o que Cristo sentiu. Só Ele sentiu. Só Ele sabe qual foi o preço que Ele teve que pagar para salvar a nós, ao povo de Deus. Só Ele. Imagine. Também é dito que esta obra que Deus faz com que Ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa palavra final faz a gente recordar o seguinte: Deus, Ele reconciliou consigo mesmo a sua criação, nós. A ideia é mais ou menos assim, ou essa. Há um verso na palavra do Senhor nos Evangelhos que diz assim: quando você vier trazer a sua oferta, e aí você se lembrar que um irmão tem algo contra você, não é você com o irmão, não, tá bom? É o irmão que tem algo contra você. Então você deixa a sua oferta, vai se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Então você observa por esta passagem que a pessoa que é ofendida é que toma a iniciativa de promover a paz, não o que ofendeu. Ele sabe que tem alguém que tem algo contra ele, então ele devia orar a Deus ou pensar exortar essa pessoa para vir pedir perdão, porque ele foi que ofendeu a ele. Mas não, o texto diz é que a pessoa que é vítima, foi ofendida, é que vai até o agressor e procura reconciliar-se. Depois ele vem e dá a sua oferta. É isso que o texto diz. E foi isso que Jesus fez. Aliás, que Deus fez. Às vezes fica difícil de pensar o porquê Deus resolveu fazer isso. Ele sabia que nós éramos inimigos dele, pecadores por natureza, não buscavam, porque o texto diz, não há um que busca a Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda nem que clame ao Senhor, não há ninguém, mas Ele mesmo resolveu trazer a gente para Ele. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele resolveu fazer isso, reconciliar consigo mesmo nós, a obra de Deus. Por isso que Paulo diz que se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, glória-se nisso, em conhecer ao Senhor. Porque você e eu, nós não estamos aqui por nós mesmos, mas por Ele. Porque Ele operou para que isso acontecesse. Somos atraídos por Ele, por sua graça. Somos amados e agraciados com isso. Somos favorecidos por Ele mesmo. Aí, alguns teólogos vão pensar que Deus resolveu fazer isso por causa do sofrimento dele. Mas como é isso, pelo amor de Deus? Como é que Deus vai estar sofrendo? Baseado no texto que diz assim: ô geração incrédula, até quando vos sofrereis?
Isso também tem a ver com todas as vezes que Deus olha para o povo dele e vê o povo dele sem querer a ele. É parecido com o que Paulo diz também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. É porque esse pecado que habita em nós, ele simplesmente entristece o coração de Deus. Então ele resolve agir para resolver isso e fazer com que nós venhamos a amá-lo e a buscá-lo e a cumprir o primeiro e grande mandamento, o Shema, que foi dado a Israel, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, e agora ouve, ó igreja: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Jesus acrescenta: de todo o entendimento. Salomão, resumindo isso no final da sua vida, diz que o fim de todo homem é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E é isso que Deus quer de nós, por esta obra que Cristo fez, que nós o amemos. E eu gostaria que você pensasse sobre isso nesta semana, e que você pudesse ver se você ama realmente a Deus e deseja viver para esse Deus. Porque a obra de Cristo tem a ver com isso. Não tem a ver com riqueza, nem prosperidade, nem coisa alguma. Tem a ver com atrair o povo para Deus, para amá-lo e receber dele alegria, paz e outras coisas graciosas que nós precisamos contemplar nesse relacionamento de Deus para conosco, que foi nos dado gratuitamente por meio da obra de Cristo. Então, lembre-se disso tudo, tá bom? Essa reconciliação é a remoção da ira de Deus. Se é assim, todos nós estamos em paz com o Senhor. O que fazer quando nós descobrimos isso? Primeiro, deve existir um senso de gratidão em nosso coração. Agradecer a Deus porque fomos alvo da sua benevolência, da sua bondade, e Ele nos fez realmente servos seus, filhos dele. Em segundo lugar, devemos consagrar a nossa vida a esse Deus e procurar amá-lo. E amar a Deus tem a ver com entronizá-lo no primeiro lugar da nossa vida. E criarmos dentro de nós interesse por Ele e desejar se relacionar com Ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Como diz Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora me resta na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Então que eu possa, em nome de Jesus Cristo, pensar assim. E não deixar que as solicitudes da vida, da necessidade nossa, venha sobrepor isso. Porque o Senhor diz que se nós buscarmos o reino dele e a sua justiça, as demais coisas necessárias à vida Ele acrescenta. Ele dá. Ele diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia, glória a Deus. E Ele é o nosso guardião, irmãos. Ele é o supridor das nossas necessidades. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso alimento. Ele é o sustento da nossa alma. E nós precisamos andar assim. Porque esta obra já foi feita. Mas a gente precisa vivenciar ela. E eu lamento por muitos que não conseguiram isso ainda. E só estarem aqui buscando que Deus resolva os seus problemas. Busque ao Senhor. E os problemas todos serão resolvidos.
Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar todos em pé.